Bom dia a todos. Estando no horário regimental, declaro aberto essa sessão da Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário do Estado de Goiás, do dia 23/6/2025. Cumprimento a doutora Virgínia, cumprimento a Elciane, as mulheres aqui entre nós, todos os demais pares, doutor Evandro, representante fazendário, doutor Bruno Rosa, representante do sujeito passivo, e todos os demais que nos assistem. Hoje nós temos dois da pauta, processo da pauta ordinária e quatro de retorno, mas devido à prioridade que temos no regimento interno do Conselho Administrativo, pela presença do representante do sujeito passivo, vamos iniciar com a representação do Dr. Bruno Rosa, pelo que então já anuncio o PAT. Antes de anunciar, eu chamo a recomposição de mesa, que este é de relatoria do conselheiro João de Moraes Júnior, em substituição ao conselheiro Nilson. Então, anuncio o PAT 40, 11, 90, 19, 80, 568, contendo recurso voluntário número 1340 de 2025, em que é recorrente Eustáquio Castro Borges, sendo relator o conselheiro João de Moraes Júnior. Estando em condições, com a palavra, conselheiro. Primeiramente, bom dia, coordenador, ao qual eu estendo mais conselheiros, conselheira, doutor Nilson, que se ausenta momentaneamente da minha participação, doutor Evandro, doutor Bruno, doutor Rui, que é agora na sala, nosso secretário Luciano e demais que nos acompanham aqui na live. A auto-infração foi lavrada em 23/8/2019 sob acusação fiscal que o contribuinte, na condição de deficiente físico, baseado no convênio ICMS 38/2012, adquire um veículo Fiat Cronos Precision 1.8 Flex automático, ano 2018, modelo 2019, com um chassi final 25621, através da nota fiscal 41.22.627, emitida em 25/6/2018, no valor de R$ 50.829,38. Após a análise dos documentos apresentados pelo contribuinte para a concessão do benefício tributário, o setor competente da Delegacia Regional Fiscal de Goiânia encaminhou para a Delegacia Estadual de Repressão de Crimes contra a Ordem Tributária, DOT, cópia do laudo médico a fim de atestar a autenticidade do mesmo, uma vez que havia indício de irregularidades. A Delegacia DOT, por meio do ofício 57.518/2019 PC, datado de 3/6/2019, atestou a falsificação do laudo médico constante no processo, o qual foi utilizado de forma fraudulenta para a obtenção da isenção do ICMS. Em consequência, deverá pagar o ICMS no valor de R$ 9.154,80, mais as combinações legais, conforme demonstrativo de documentos anexos. Foram infringidos os artigos 11, inciso 1, 44, 64 da Lei 11.651/91. A penalidade aplicada ao caso concreto foi o artigo 71, inciso 3A, da Lei 11.651/91, com redação da Lei 17.917/2012. Fazem parte da instrução processual os seguintes documentos: o anel estruturado de detalhamento do crédito tributário, descritivo complementar da ocorrência, a nota fiscal 41/2/2027, o ofício 7.518/2019 da Polícia Civil e o consulta do terminal da Secretaria da Fazenda. Devidamente chamado, o sujeito passivo apresenta impugnação em primeira instância, representado pelo seu curador e por advogado. Alega que, em 2017, a curadora Ana Maria Martins Borges adquiriu o veículo Fiat Cronos da concessionária Pinalto, com isenção do imposto, uma vez que o contribuinte enrolado é portador de sequela neurológica de traumatismo, crânioencefálico e secundarismo psiquiátrico, além de possuir deficiência visual total, que o incapacita plena e permanentemente de gerir sua pessoa e administrar seus bens, conforme o laudo anexo, médico anexo. Afirma que o contribuinte está interditado há mais de 18 anos, conforme o processo judicial. Que a curadora contratou o serviço da assessoria do despachante João Eduardo Moraes de Souza para facilitar a aquisição do respectivo veículo e regularizar as isenções previstas na legislação federal e estadual. Afirma que não há que se falar em adulteração do documento para que o contribuinte se encaixe nos requisitos para ser beneficiado com a isenção do imposto, conforme previsto do convênio ICMS 38. Que o documento adulterado foi apresentado pelo despachante contratado, que inclusive confessou a autoria do crime de forma espontânea, e que tal situação ocorreu sem o conhecimento do contribuinte, o que demonstra sua boa-fé. Requer a improcedência do auto de infração e o arquivamento do processo. Requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto estiver em discussão administrativa, nos termos do artigo 151, inciso 3 do CTN. Não sendo esse o entendimento, requer a produção de um novo laudo médico nos termos exigidos pela Secretaria da Fazenda.
apresenta a petição adicional reclamando da morosidade do andamento processual e que, devido ao falecimento do contribuinte, essa demanda está refletindo na partilha e na conclusão do inventário. O julgador singular, através da sentença 9.562/2020 do JUP, iniciou seu relatório fazendo uma síntese da acusação fiscal, bem como da defesa apresentada pelo sujeito passivo. Em fundamentação, passa a analisar de forma direta o mérito da questão por não haver alegação de preliminares. Que, com base no convênio ICMS 38/2012, bem como no inciso 14, artigo 7 do anexo 9 do RCTE, resta evidente que uma das condições sine qua non para a fruição do benefício de isenção é a existência de reconhecimento prévio da autoridade competente com a apresentação do laudo médico válido, fato este que não se amolda ao presente caso. Em dispositivo que conhece da impugnação, nega-lhe provimento, julgando procedente outra infração. O sujeito passivo, então, apresenta seu recurso voluntário. Consta na folha 62 que o contribuinte foi notificado em 6/4/2021 e que, em 9/4/2021, apresentou seu recurso voluntário. Iniciou seu recurso fazendo uma síntese do andamento processual, que a respeitável sentença recorrida negou o provimento à impugnação sobre o fundamento de que o benefício de isenção do ICMS exige reconhecimento prévio do órgão competente, no caso, a Secretaria da Economia, e que o direito à isenção não foi reconhecido pela autoridade competente, em decorrência da detecção de fraude no laudo médico apresentado pelo despachante e diante dos argumentos expostos. Inconformado, expõe seus argumentos de defesa com o intuito e requerendo sua reforma. Preliminarmente, requer a nulidade do auto de infração por fundamentação genérica, o que demonstra insegurança na determinação da infração e cerceamento ao direito de defesa, por falta de informações, o que impossibilitou de formular uma defesa mais robusta. No mérito, afirma que tem direito à isenção do ICMS. A documentação apresentada demonstra que o contribuinte preenche todos os requisitos necessários para a isenção do tributo e que o mesmo possui laudos médicos anteriores ao procedimento fiscal que atestam suas limitações, o que corrobora que o mesmo faz jus ao benefício. Utiliza o brocardo venire contra o facto próprio, respaldado no fato de que o órgão fazendário concedeu autorização para a aquisição de veículos com isenção de ICMS ao recorrente e que, após a constatação da suposta fraude, procedeu com a autuação fiscal sem comunicar à parte para a apresentação do documento que comprovasse sua situação, gerando graves ofensas às suas garantias. Requer a forma da sentença em procedência do auto de infração. O processo, então, é convertido em diligência através da Resolução 264/2024 para a regularização por parte da representação do contribuinte, tendo em vista ter ocorrido o falecimento do sujeito passivo principal. Ato sequente, é anexada petição e documento regularizando o vício, conforme escritura pública de nomeação de inventariante do espólio de Eustáquio Castro Borges. Este é o relatório, senhor coordenador. Obrigado, doutor João. Doutor Bruno Rosa, com a palavra pelo tempo regimental de 10 minutos. Bom dia a todos, cumprimento o senhor coordenador, eu cumprimento todos os demais aqui presentes, conselheiros, todos que nos acompanham também virtualmente. Como bem relatado pelo conselheiro relator, essa questão trata-se de uma isenção de ICMS que foi concedida ao senhor Eustáquio Castro Borges e, posteriormente, após uma investigação criminal, foi reconhecida a nulidade do laudo médico apresentado. Quando, na verdade, o que houve, a realidade dos fatos é que, na aquisição do veículo, o senhor Eustáquio, através da sua curadora, contratou um despachante para poder fazer toda a regularização e, consequentemente, a isenção do ICMS. Lembrando que essa isenção do veículo foi devidamente reconhecida pela Delegacia Regional de Fiscalização. Ocorre que, posteriormente, após essa investigação, reconheceu a situação desse relatório médico. Fato é que não foi oportunizado ao senhor Eustáquio, antes da infração, antes da lavratura do auto de infração, a comprovação da sua situação de deficiência, porque como robustamente anexado aos autos, ele é portador de severas deficiências, ele era portador de severas deficiências, tanto físicas, visuais e também neurológicas, não tendo qualquer condições de ter uma vida ali, tanto é que foi interditado judicialmente e a sua esposa era a sua respectiva curadora. Em razão disso, após a análise de toda a documentação do auto de infração, nós reconhecemos que
houve uma fundamentação genérica no auto de infração, no qual não foi especificado ali o inciso do artigo 64 da Lei 11.651, de que estava sendo lavrado e autuado o senhor Eustáquio. O grande ponto dessa situação, que eu gostaria de ressaltar com os senhores, é que atualmente o senhor Eustáquio já é falecido, a senhora Ana Maria ainda está com o veículo, mas tem adimplido todos os demais encargos, todos os demais impostos referentes ao veículo, como IPVA, e o veículo atualmente está parado, né, aguardando a decisão desse auto de infração, até mesmo para que haja a possibilidade de prosseguir com o inventário do senhor Eustáquio. Então, diante de toda essa situação, da comprovação de que ele havia as sequelas antes mesmo do requerimento de isenção de ICMS, bem como não foi oportunizado a ele regularizar essa questão e a apresentação de um atestado médico válido, é que nós entendemos que esse recurso, né, deve ser provido a fim de que se proceda com o arquivamento do processo e o cancelamento da inscrição. É nesses termos que se requer. Obrigado, doutor Bruno. Doutor Evandro Luiz, com a palavra, no tempo regimental de 10 minutos. Pois bem, senhor coordenador, inicialmente, bom dia a todos. Então, a autuação aqui é sobre o uso irregular de um benefício fiscal concedido a um deficiente físico na aquisição de veículo, diante da constatação da apresentação de um laudo falso, conforme apurado pela delegacia contra a ordem tributária. Pois bem, a primeira questão que o contribuinte alega em seu recurso é nulidade por insegurança, alegando fundamentação legal insuficiente. Mas não há nenhuma falha na fundamentação legal e nem nos demais elementos que constituem o lançamento. Inclusive, no exemplo citado pelo contribuinte, quando a autoridade fiscal cita somente o artigo 64, sem fazer referência a nenhum de seus parágrafos, por óbvio que ele está se referindo somente ao caput do artigo. Então, não há nenhuma irregularidade ou falha na fundamentação legal que justificasse a nulidade do processo. Quanto ao mérito, o contribuinte alega que, não obstante o laudo falso, a Delegacia Fiscal de Goiânia teria atestado o reconhecimento à isenção conforme despacho 959 pela Secretaria da Economia. Pois bem, a legislação tributária sobre o assunto, no caso é o Convênio 38 de 2012 e também o inciso 14 do artigo 7º do anexo 9º do RCTE, é clara em determinar que o direito à isenção na aquisição de veículos por pessoa portadora de deficiência precisa ser provada por laudo médico e autorizada pela Secretaria da Economia. E não obstante o sujeito passivo ter providenciado tais documentos e ter conseguido o reconhecimento da isenção na época, tal reconhecimento foi baseado em documento falso, em laudo falso. Portanto, todos os demais documentos emitidos posteriormente a esse documento, que foram baseados nele, não têm mais validade jurídica. Ora, é lógico que o despacho proferido pela Delegacia Fiscal de Goiânia, com base no laudo, não atesta mais a validade jurídica do benefício, porque o laudo anterior foi considerado falso. Isso é óbvio, né? E a se citar que o direito ao benefício fiscal está condicionado a várias condições disciplinadas no inciso 14 do artigo 7º do anexo 9 do RCTE. E são várias condições técnicas previstas no referido dispositivo legal que somente podem ser analisadas por especialista da área, em especial por autoridade médica competente. E o fato de haver laudo anterior atestando a condição de deficiente também não altera a autuação, pois não é neste processo administrativo tributário que o sujeito passivo vai provar o atendimento das condições, mas sim em processo próprio. E é isso que determina a própria legislação tributária. O contribuinte deve ingressar com processo próprio para provar o atendimento às condições. Então, o que o seu sujeito passivo deveria ter feito era ter ingressado com um novo pedido de isenção, anexando outro laudo médico, onde seriam analisadas as condições para o uso do benefício e, com base no resultado deste novo processo, aí sim ter ingressado com defesa no processo administrativo tributário. E é até estranho que ele não tenha feito isso. Muito possivelmente porque deve haver alguma restrição médica ou condição não atendida
prevista na legislação tributária, porque senão ele nem teria apresentado um laudo falso na época para a concessão do benefício fiscal, né? Então, por todas essas situações, a Fazenda entende que o auto de infração ele deve ser mantido. O contribuinte não fez o procedimento correto de, uh, de atendimento das condições, para provar o atendimento das condições para o referido benefício fiscal. E o fato do procedimento ter sido feito por terceiro, no caso aí o despachante, em nada altera essa situação da constatação que a obtenção do benefício fiscal foi feito através da apresentação de laudo falso. Portanto, a Fazenda pugna pela rejeição do pedido de nulidade e pela manutenção da sentença singular que considerou procedente a autuação. Obrigado, senhor coordenador. Obrigado, doutor Evandro. Doutor Bruno, sobre a manifestação fazendária, o senhor tem mais 5 minutos, se quiser usar. Eu só ratifico as razões já expostas. Obrigado, doutor. Doutor Evandro? Reiterando que o atendimento às condições, que são várias previstas lá na legislação tributária, condições técnicas específicas médicas, elas têm que ser cumpridas, analisadas em processo próprio. Não é o CAT que tem competência para analisar essas questões médicas, condições médicas previstas no regulamento. Então, a Fazenda reitera que o contribuinte deveria ter entrado com um novo procedimento e não simplesmente entrado com defesa, apresentando um laudo médico, alegando que atendeu às condições. Não é assim que se prova o atendimento à condição e o uso do benefício fiscal. Então, a Fazenda reitera a procedência da autuação fiscal. Obrigado, doutor Evandro. Indago aos demais pares se há necessidade de conferência. Não há. É, senhor coordenador, doutor Evandro, por favor, é só o senhor, por favor, repete o final da sua última manifestação agora. Reiterando que não é no processo administrativo tributário que o sujeito passivo irá provar o atendimento das condições previstas para o uso do benefício, porque são condições muito técnicas, muito específicas, condições médicas. E isso tem que ser analisado por um especialista da área, e isso vai ser feito em processos próprios, processo específico, e não no processo administrativo tributário. Inclusive, é isso que prevê a legislação tributária. O atendimento das condições será analisado em processo próprio. Sim, tá. Muito obrigado, doutor Evandro. Bom, não havendo mais necessidade de conferência, doutor João, com a palavra para proferir o voto. Senhor coordenador, pode ser de forma englobada ou prefere quesito por quesito? Acho que pode ser de forma mais sucinta, né? Fica à vontade. Ok. Eu entendo que, na realidade, são três questionamentos a serem analisados. Primeira questão seria a reforma da sentença singular por cessamento ao direito de defesa. Não vou acatar esse pedido, pois entendo que a decisão singular atendeu os preceitos do artigo 8º da Lei 16.46909, bem como do artigo 142 do CTN. Então, rejeito essa preliminar. Há também um questionamento, preliminarmente requer uma nulidade do auto de infração por fundamentação genérica, o que demonstra insegurança na determinação da infração, e cerceamento ao direito de defesa por falta de informações, o que impossibilitou uma defesa mais robusta. Conforme a Lei 23.130 de 2024, essas preliminares passam a ser analisadas em um único quesito, que seria cerceamento ao direito de defesa. Portanto, também rejeito essa preliminar por não vislumbrar nenhuma mácula ao devido processo legal. Em relação ao mérito, requer improcedência do auto de infração. Nesse quesito, eu vou conhecer do recurso do contribuinte, negar-lhe provimento, coadunando com a fundamentação e decisão singular que julgou procedente o auto de infração. É este o encaminhamento, senhor coordenador, e o voto. Obrigado, doutor João. Doutor Moisés? Bom dia, senhor coordenador, bom dia a todos. Eu vou acompanhar integralmente o voto do Dr. João e fazendo umas pequenas considerações que, meu sentir, ainda esse processo, como o debate aqui está em cima de uma questão que eu vejo ela é essencial, né? Sempre que a gente trata de isenções, a gente tem uma interpretação mais literal, né? É justamente isso que o CTN fala, né? Se você pegar
acho que é o artigo 179 do CTN, ele fala, olha, as isenções, né, elas são em caráter, né, vamos dizer assim, geral, e quando é em caráter específico, né, ela é por despacho da autoridade administrativa. E nesse processo, até hoje, né, vamos dizer assim, falta um requisito essencial, que é justamente a perícia, né? Até hoje não tem a perícia aqui, nos termos que a legislação determina. Caso, né, vamos dizer assim, a gente agora está falando em questão hipotética aqui, caso o contribuinte, naquele momento que ele foi cientificado da falsidade, ou às vezes até antes do auto de infração, no momento que ele foi na primeira oportunidade, providenciado esse laudo, vamos dizer assim, esse requisito, a gente até poderia fazer uma questão até que um pouco diferente aqui no CAT, né? É encaminhar, né, para o setor competente analisar essa questão. Mas até hoje, né, nesse processo não tem isso, e agora, pelo que o doutor Bruno me falou, fica uma questão até impossível, né? Ou havendo o falecimento do senhor Eustáquio. Então, aqui a gente tem como base fazer uma análise da legalidade estrita, e eu também tive o cuidado de pesquisar jurisprudência no TJGO, que vai também no mesmo sentido. Peguei alguns processos lá e, vamos dizer assim, reforçando justamente isso, né? Eles falam que, olha, desse modo, a concessão de isenção é ato administrativo de natureza vinculada. Isto é, uma vez preenchido todos os requisitos legais pelo interessado, este fará jus à isenção, não cabendo à autoridade administrativa recusá-la, do que se extrai que a manifestação, né? E ele continua aqui argumentando é, na sentença, né? Então, senhor coordenador, por esses motivos, né, acompanhe integralmente o doutor João. Nesse processo há um requisito essencial, né? E esse CAT, né, vamos dizer assim, não teria competência, né, e eu falo competência, né, legal e às vezes até técnica, né, para analisar, vamos dizer assim, um relatório médico pretérito, né, acho que nós aqui não somos uma junta médica, né, para declarar, né, a validade ou não, ou, né, emitir esse termo, e como a gente faz o controle de legalidade aqui, estamos presentes diante de uma legalidade estrita, não havendo cumprimento dos requisitos, entendo que prevalece a procedência do lançamento. Como voto, senhor governador, muito obrigado. Obrigado, doutor Moisés. Doutor Michel. O meu entender é de que haveria sim a possibilidade de fazer-se não uma perícia pretérita, porque houve o falecimento no intermezzo desse processo do sujeito passivo. Mas me parece que existe atestados médicos trazido pela defesa anterior ao falecimento do sujeito passivo. E caso isso exista realmente, deveria sim uma perícia médica basear-se nas condições pretéritas do tomador desse benefício fiscal. Porque quando ele foi agraciado pelo benefício fiscal que caducou com sua morte, ele preenchia todos os requisitos de uma pessoa deficiente. Caso contrário, não teria isto ocorrido. Esse agraciamento com o benefício fiscal. Então, deve sim, nesta data, ter sido feita uma perícia médica. Essa perícia, mesmo com data passada, ela, perante os profissionais médicos, principalmente, perante a justiça, ela teria validade normal. Para o fato de renovar-se, talvez, seja o caso aqui, vamos dizer assim, desse benefício que o sujeito passivo tinha sido, poderia eventualmente o CAT exigir nova perícia, mas poderia eventualmente, porque no caso em que já havia uma perícia,
Bastaria para nós, aqui, julgadores do CAT, o atestado de que as condições permanecem as mesmas do tomador do benefício fiscal. Então, nesse raciocínio que eu fui criando aqui na minha cabeça, ao longo da leitura do relatório, da explanação de Dr. Evandro, principalmente, eu abro uma dissidência e voto contrário, apenas isso. Consciente de que acredito que esteja votando correto. Obrigado, doutor Emílio. Eu quero fazer um complemento que eu não fiz, senhor coordenador, me dá licença e me desculpe ao mesmo tempo. É que, em se tomando, como foi tomado a, a, o encaminhamento da votação pelo relator, e não se levando em consideração essas palavras que eu embasei o meu voto, fica caracterizado que houve sim um cerceamento de defesa. Também. Eu só queria deixar isso bem pautado nesse meu voto. Obrigado. Obrigado, doutor Emílio. Doutora Virginia. Agradeço a palavra, senhor coordenador. Desejo-lhe um bom dia. Também estendo os cumprimentos aos conselheiros, ao representante do sujeito passivo, doutor Bruno, doutor Evandro, representante da Fazenda Pública, os que aguardam na sala e a secretária Belciane. Bom, eu acho que a matéria aqui foi muito bem delimitada, tanto pelo relator como pelo revisor. Nós temos ciência de que na Secretaria da Economia, para obtenção deste benefício, há necessidade que o sujeito passivo previamente enderece uma solicitação para um setor específico, um setor que faz a análise dessa documentação e somente após a análise de toda a documentação e deferimento, né, do pedido é que o sujeito passivo teria direito ao benefício fiscal, que não ocorreu nessa situação aqui, já foi muito bem explicada. Esse setor não fez dessa forma, não reconheceu esse direito do sujeito passivo, tendo em vista que detectou essa fraude que foi acabou sendo lavrado o auto de infração. Então, eu entendo que dessa forma, né, o sujeito passivo de fato não teria o direito ao benefício fiscal. Essa documentação deveria ter sido analisada por esse setor competente na forma da legislação tributária estadual. A legislação tributária estadual estabelece para determinados benefícios fiscais todo esse procedimento, esse rito a ser seguido. Então, é nesse sentido que eu acompanho o voto do conselheiro João e do conselheiro Moisés, né, entendendo que aqui, de fato, deve ser cobrado o imposto devido. Obrigado, conselheira Virginia. Bom, então, ante ao julgamento dessa quarta Câmara, declaro que o processo foi, as preliminares, inicialmente, né, foram conhecidas, rejeitadas em sua maioria, e no mérito também foi conhecido e desprovido recurso, mantendo o crédito tributário lançado e constituído por maioria dos votos dessa quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário do Estado de Goiás. Este é o resultado para este processo. Obrigado, doutor Bruno. Obrigado, senhor coordenador. Obrigado a todos. Bom trabalho, excelente semana. Obrigado. Agora nós temos mais um na pauta e a ordem talvez seria de inversão para uso de retorno, mas como é o doutor Evandro que ainda está nesse processo como representante do fazendário, então eu penso para a gente já o julgar seria melhor e mais prudente. Então eu anuncio o PAT 4011 70 20 19 736, contendo recurso voluntário número 1341 de 2025, em que é recorrente F Brasil Limitado, Solidário Jacques, Felipe, Marco Luiz, Morris e Brand, sendo relator o conselheiro Moisés Miguel da Silva Júnior. Com a palavra, conselheiros. Questão de ordem, senhor coordenador.
eu preciso de vistas nesse processo. Caso haja concordância com as datas a serem, eu preciso de prazo máximo, que acredito eu será dia 5 de agosto. Havendo concordância do doutor Evandro e do senhor relator, doutor Moisés, o que eu preciso. É, doutor Evandro, sobre a data de retorno de 5/8, com vista. Sim, sim, de acordo com a data. Doutor Moisés. Também estou de acordo, obrigado, senhor coordenador. Então, ante ao pedido de vista do processo formulado pelo conselheiro M. César, nos termos do artigo 30 do decreto do CAT, determino o sobrestamento do feito, né, ante a solicitação de vista, retornando o julgamento para 5/8 de 2025. Este é o resultado para este processo. Então, obrigado, doutor Evandro. Os... Obrigado e bom trabalho a todos. Não tem mais processo, me retiro. Até mais. Obrigado, doutor Evandro. Agora, chamar o doutor Ruider, né, que se encontra na sala de espera. Então, anuncio o PAT número 4011 7009 89274, contendo recurso ex officio número 09/2024/25, em que é recorrido Geraldo Moreira de Lima, Solidário Fernando Al, sendo relatora a conselheira Virgínia Pereira de Menezes Santos. Estando em condições, com a palavra, conselheira. Senhor coordenador, só um instante, que eu vou verificar esse processo, só um minuto. Pronto. Bom, esse processo, senhor coordenador, eu vou pedir licença, eu não farei o relatório dele, porque trata-se de saída de gado bovino para o produtor rural desacompanhado de nota fiscal com emissão de GTA ou TTA. E aí, esse processo ele teve anteriormente uma resolução, né, de sobrestamento e agora recentemente aprovamos, né, no Conselho Superior a resolução 002 de 2025, que também faz o sobrestamento desses processos até a data de 31 de dezembro de 2025 ou quando sobrevier fato novo. Então, este seria o encaminhamento deste processo, assim como do outro processo, que também trata da mesma situação. Então, eu faço a proposta de resolução de sobrestamento do feito. Obrigado, conselheiro Virgínio. Doutor Ruider. Obrigado pela palavra. Bom dia, doutor Rafael, que coordena a sessão. Em seu nome, eu cumprimento a todos os presentes. Sim, aqui é caso de GTA sem nota fiscal, coincide com o que estabelece a Resolução 2 de 2025. Concordamos com o encaminhamento dado pela conselheira Virgínia. Obrigado. Obrigado, doutor Ruider. Indago aos demais pares se há divergência. Não havendo, ante o encaminhamento da conselheira relatora, determina o sobrestamento do feito nos termos da Resolução 02 do Conselho Pleno desse Conselho Administrativo Tributário do Estado de Goiás, para que esse feito fique, então, sobrestado, como digo anteriormente, até 31/12/2025 ou até que sobrevenha fato novo, nos termos da resolução aqui mencionada. Os demais, tem mais dois aqui, conselheira, que é da tua relatoria também. Eu creio que os dois também devem ser GTA, que é o Carlos José Borges Rabelo e também Carlos Borges Rabelo, alterando somente o solidário. Então, se for possível, eu já vou fazer a leitura e anunciamento dos dois em conjunto, né? Sim. Você faz a proposta. Então, eu anuncio o PAT 4011 70 136 816, contendo recurso ex officio número 1118/2025, em que é recorrido Carlos José
Borges Rabelo, solidário Wellington José de Assis, sendo relatora a conselheira Virgínia Pereira de Menezes, e também anuncio o PAT número 4011 70 13 69 695, contendo recurso ex officio número 11 19 de 2025, em que é recorrido Carlos José Borges Rabelo, solidário Carlos Eduardo Pires Barbosa, também de relatoria da conselheira Virgínia. Estando em condições, conselheiro? Senhor coordenador, exatamente, conforme o senhor mencionou, tratam-se também de situações de falta de emissão de nota fiscal, com GTA emitida, né, pela Agrodefesa, foram lavrados os autos de infração. Esse processo, ele, na verdade, eles tiveram sentença, eles não saíram ainda com resolução de sobrestamento, a sentença foi em 2022, e diante da resolução que foi aprovada, 2 de 2025, né, que prevê o sobrestamento dos processos, eu também proponho para os dois processos sobrestamento até 31 de dezembro de 2025, quando sobrevier fato novo. Então, é esse o encaminhamento também para esses processos que tratam dessa mesma matéria. Falta de emissão de documento fiscal com GTA. Doutor Ruido, a respeito da proposta. De acordo com o encaminhamento proposto pela conselheira Virgínia, Indago aos demais pares se tem alguma divergência com o encaminhamento. Não havendo, determino, então, o sobrestamento dos dois feitos anunciados anteriormente, nos termos da Resolução 02 do Conselho Pleno, desse Conselho Administrativo Tributário, para que os feitos fiquem sobrestados até 31 de 12 de 2025 ou até que sobrevenha fato novo. Este é o resultado para esses dois processos. O próximo da pauta, ele é de relatoria do conselheiro João de Moraes Júnior, que está na cadeira do conselheiro Emi César Baiocchi. Então, peço recomposição de mesa, pelo que anuncio, então, o PAT número 4011, 4011 70 10 90 313, contendo recurso ex officio número 0925 de 2025, em que é recorrido Geraldo Moreira de Lima e solidário Jobson Andrade Moreira, sendo relator o conselheiro João de Moraes Júnior. Com a palavra, conselheiro. Estou cumprimentando o doutor Ruido. Bom dia, doutor Ruido. Senhor coordenador, é a mesma situação dos demais processos anteriores. Resolução 002 do CAT. Obrigado, doutor João. Doutor Ruida. de acordo, Indaga aos demais pares se tem alguma divergência no caminhamento. Não havendo, determino, então, o sobrestamento do presente feito nos termos da Resolução 02 do Conselho Pleno desse Conselho Administrativo Tributário do Estado de Goiás, para que o feito fique sobrestado, então, até 31 de 12 de 2025, ou até que sobrevenha fato novo acerca da matéria. Este é o resultado para este processo. Não tendo mais nenhum na pauta de hoje, desejo um bom dia e proveitoso dia de trabalho para todos vocês, pelo que determina, então, o encerramento da sessão.